Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Neste vídeo vou falar sobre reimplantes da prótese peniana. O que esperar desse procedimento? Eu vou recuperar a função? É possível aumentar o pênis? Existe algum cuidado extra? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Assim não perderá os próximos conteúdos. O que é uma prótese peniana? A prótese peniana, ela foi desenhada, seja ela maleável ou inflável, para oferecer o que você perdeu, que é a resistência vertical para o ato penetrativo. Então, a prótese peniana é implantada, só que ela, por si só, ela não recupera o tamanho do pênis. E muitas vezes o paciente, quando tem indicação de colocar uma prótese peniana, o pênis já está menor do que era. E com isso, é importante identificar essa análise pré-operatória e que eu faço, induzo ereção, eu faço ultrassom, eu converso com o paciente para saber sobre como era o pênis dele antes e como está agora antes do implante. Por quê? O implante sozinho é para dar firmeza, não recupera tamanho. E é fundamental essa avaliação pré-operatória para saber se o seu pênis diminuiu de tamanho ou afinou. Por quê? Porque aí eu faço a reconstrução dos tecidos fibróticos para recuperar tamanho no limite dos nervos que dão a sensibilidade na cabeça do pênis. Ou seja, essa análise é fundamental. O implante da prótese é para recuperar a função penetrativa e com isso, se você já teve uma prótese ou tem uma prótese que não está atendendo do ponto de vista de firmeza vertical, essa prótese pode ser necessária uma troca. E nesta troca, se você perdeu o tamanho, perdeu o calibre, eu vou buscar colocar uma prótese mais calibrosa, vou buscar recuperar tamanho para colocar a prótese sempre num reimplante de maior tamanho e maior calibre, seja ela maleável ou inflável. Quais são os motivos de um reimplante? Se você fez um implante prévio, seja ele maleável ou inflável, se você não se habituou, não acostumou com o modelo que você escolheu, pode ser um motivo de troca de um reimplante. Ou, se foi feito um implante sem a reconstrução dos tecidos fibróticos e seu pênis ficou muito pequeno, fino, sem firmeza vertical, também é um dos motivos para cogitar um reimplante, só que não é apenas uma troca, uma reconstrução dos tecidos para otimização de tamanho e calibre e colocar um implante de maior tamanho e maior calibre. Outra questão, a questão do posicionamento dos cilindros. Os cilindros precisam ser posicionados abaixo da glande para dar firmeza e estruturação na cabeça do pênis. Se os cilindros ficaram recuados, a glande pode ficar caída e com isso você não tem uma boa condição penetrativa, não tem um bom tamanho de pênis com a glande caída e também esse pode ser um motivo de pensar num reimplante. Caso você fez um implante e não esteja atendendo do ponto de vista tamanho, calibre, função penetrativa, glande caída, mau posicionamento dos cilindros, o cilindro migrou, você pode cogitar um reimplante com reposicionamento dos cilindros, com tratamento dos tecidos para recuperar tamanho e calibre e assim fazer um implante o mais adequado possível para atender ao máximo a sua expectativa. Caso você fez um implante e também tenha dor ou desconforto, é fundamental avaliar o porquê dessa sua queixa e se justifica cogitar um reimplante. A outra questão, se você fez um implante e esse implante ele migrou, eventualmente os tecidos não sustentou o implante na posição, pode ser necessário um reimplante e às vezes uma fixação do implante aos tecidos penianos para evitar nova migração. Caso ocorra um avanço dos cilindros para uma erosão ou uma evolução para uma extrusão, são outros motivos que tem que considerar para fazer um reimplante. Fundamental na hora de fazer um implante ou reimplante são os cuidados para evitar infecção. Esses cuidados dependem parte do paciente, em grande parte o ato médico, com sendo zeloso, cuidadoso com os tecidos, com preparo pré-operatório, desde as raspagens dos pelos, a lavagem com soluções antissépticas, ao uso de antibióticos no intraoperatório e no pós-operatório. Então existe um protocolo extremamente rigoroso que precisa ser seguido para evitar infecção.
Porém, se mesmo assim você teve uma infecção, muitas vezes, se os antibióticos não foram suficientes para resolvê-la, pode ser necessário a retirada do implante, o tratamento da infecção e um posterior reimplante. E uma outra consideração, se houver falha mecânica dos cilindros. Exemplo, você colocou um implante para dar resistência vertical e recuperar sua atividade penetrativa. Caso esse implante, com o tempo, perdeu a resistência vertical ou até não teve a resistência vertical adequada porque o implante foi fino em relação ao seu pênis, pode ser necessário então a troca com um reimplante, tratando os tecidos, otimizando o tamanho e o calibre do implante. Por quê? Quanto mais calibroso o implante, mais firmeza você vai ter no pênis. Por isso que o tratamento dos tecidos para otimizar a colocação do implante mais calibroso possível é fundamental para maior satisfação com o implante da prótese peniana ou com um reimplante, caso foi colocado um implante muito fino, caso o implante não esteja oferecendo rigidez vertical adequada. Agora, se você tem um implante hidráulico inflável, que depende de bombear para ele inflar, se esse líquido vazou ou houve um travamento da bomba, você não consegue inflar os cilindros e, portanto, você pode ter desenvolvido uma falha mecânica do sistema hidráulico. Isso também pode ser causa de uma troca, um motivo para um reimplante. E sempre que faz um reimplante, se os tecidos lacearam, muitas vezes é possível colocar um implante maior durante um reimplante. Uma outra questão muito importante: quando o sistema hidráulico para de funcionar, ou seja, você não consegue bombar para inflar os cilindros, é fundamental uma avaliação criteriosa do que está acontecendo. Por exemplo, se eu faço um ultrassom e verifico que o reservatório da prótese está cheio de soro, eu tenho a conclusão que não houve vazamento. Então é um problema na bomba. E muitas vezes eu tenho conseguido destravar essa bomba e o sistema voltar a funcionar. E com isso eu evito uma cirurgia de reimplantes. Então é fundamental essa análise num sistema hidráulico quando para de funcionar, se houve vazamento ou não houve, se é algo que eu possa resolver e evitar uma cirurgia. Ou seja, temos oportunidade muitas vezes de evitar cirurgias e com isso trazer de novo a funcionalidade sem precisar reoperar. Quais são os cuidados para um reimplante de prótese peniana? Esses cuidados envolvem uma avaliação criteriosa do médico que vai fazer esse reimplante. Essa avaliação criteriosa, que só pode ser feita pelo médico com o qual você vai ser operado, envolve conhecer os seus tecidos, se são tecidos que têm boa resistência, se tem muita fibrose, se o tamanho do pênis diminuiu, se ele afinou, como está o posicionamento dos cilindros em relação à glande, se existe algum dos lados que o cilindro avançou e precisa ser reposicionado esses cilindros. Então, essa avaliação pré-operatória para criar uma estratégia cirúrgica, entender a necessidade individualizada e personalizada para cada caso, faz toda a diferença. Por quê? Eu, como cirurgião, para operar um paciente no dia seguinte, eu tenho que conhecer todos os detalhes dele, seja num dia antes ou que ele já tenha passado em consulta prévia, para que eu tenha todas essas informações e vá para a cirurgia com uma estratégia personalizada para cada caso. E com isso, eu também ter todos os implantes na sala cirúrgica. Se são os infláveis, todos os tamanhos e calibres. Se a opção é maleável, todo o tamanho e calibre, todos os tamanhos e calibres. Por quê? Existem situações que eu consigo substituir um implante inflável por outro inflável. Existem situações que eu substituo um maleável por um inflável. Existem situações onde o inflável não é uma boa opção e eu preciso substituir por um maleável. Ou seja, cirurgias de reimplantes são fundamentais em planejamento prévio, que deixe todos os modelos em sala, que seja conversado com o paciente previamente, para que a decisão de intraoperatório seja a melhor decisão em relação a colocar um implante de maior tamanho e calibre, mas também o melhor modelo para a sua necessidade individualizada para suas particularidades. É com isso que chegamos a melhor resultado, a excelência de preferência e oferecendo uma qualidade de vida plena. Fundamental, todos esses aspectos. O cuidado pré-operatório envolve também um cuidado seu para não raspar os pelos,
eu vou raspar na cirurgia, um cuidado para não machucar a pele, um cuidado para usar antifúngicos para evitar infecções fúngicas, e se você é diabético, um cuidado muito maior ainda com o controle da sua glicose, com o controle médio do diabetes, para que você venha para a cirurgia no melhor controle possível que você é capaz de fazer. Vamos associar esforços, não só o médico, mas com você também, unimos esse esforço para chegarmos ao resultado tão desejado. Isso é fundamental. O cuidado, ele envolve o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Uma abordagem que permite um reposicionamento dos cilindros, um tratamento para otimização de tamanho e calibre de pênis, é a abordagem por uma circuncisão abaixo a pele até a base, porque aí eu tenho toda a haste peniana para trabalhar. É fundamental a escolha do método, a escolha do modelo de implante que é melhor para a sua realidade. Vamos acertar no primeiro implante. Assim, evitaremos o reimplante.